Fala aí galera, beleza? Flávio Paulinho de volta com mais um vídeo. E hoje galera, a gente vai estar falando aí sobre os componentes de um computador, tá? A gente vai falar de modo superficial, porque a hora que a gente entrar no módulo de montagem e manutenção, a gente vai ter aulas específicas para cada componente, aprofundando mais em cada um deles. Pessoal, como eu disse para vocês na aula anterior, a gente precisa de um hardware e de um software para que um computador funcione. Só que não adianta nada a gente ter os programas, os sistema operacional, os aplicativos, mas não ter o hardware para que esses aplicativos gerenciem ou para que esses aplicativos sejam instalados, tá? Então a gente vai começar primeiro pelo hardware. Basicamente, pessoal, a gente precisa de 5 componentes para que o computador ligue. Sem um desses 5 ou um deles com defeito, o computador não chega nem a ligar, tá? Então a gente precisa da fonte de alimentação, da placa-mãe, do processador, da memória RAM e da placa de vídeo. Esse último, a placa de vídeo, gera um pouquinho de confusão entre os alunos quando é passado isso em aula. Por quê? Muitas pessoas falam assim: ah, mas o meu computador não tem placa de vídeo, é do jeito que eu comprei na loja, ele tá. Só que tem um detalhe, pessoal, o computador, ele pode até não ter uma placa de vídeo off-board, tá? Que é uma placa de vídeo um pouco melhor. Mas ele tem uma placa de vídeo on-board, que é integrado à placa-mãe. Porque sem essa placa de vídeo, o computador não tem como processar as informações e gerar a imagem que é apresentada no monitor. Então a gente tem sim um chip que vai utilizar do processador e da memória RAM para fazer esse processamento e gerar a imagem que a gente vê no monitor. Então a gente coloca esses 5 componentes, liga e o computador aí sim ele funciona. A gente costuma chamar isso como modo diagnóstico. Por quê? Como eu disse, sem um desses 5 ele não chega nem a ligar. Então se a gente colocar esses 5 componentes e o computador não ligar, um dos 5 está com problema. Agora, se colocar os 5 e o computador ligar, o problema está em outra parte. Mas é óbvio que a gente não vai conseguir utilizar o computador somente com esses 5, porque está faltando aí o HD para a gente poder instalar os aplicativos, entre outros componentes, tá? Que a gente vai estar conhecendo eles agora. Então, pessoal, o primeiro componente aí que a gente vai estar falando é sobre a fonte de alimentação, tá? Basicamente, ela tem duas funções. A primeira é converter a corrente alternada que chega nas tomadas das nossas casas em corrente contínua. Resumindo, a corrente que vem nas tomadas, na rede elétrica, ela fica oscilando, hora positivo, hora negativo, para poder ser transmitida. Já nos componentes eletrônicos, eles utilizam a corrente contínua. É como se fosse uma pilha, basicamente. Num ponto positivo e no outro ponto negativo. Uma corrente, uma tensão contínua. Depois que a fonte de alimentação recebeu a corrente alternada, converteu em corrente contínua, ela vai para a segunda função dela, que é fornecer energia elétrica ao computador, tá? A gente tem aqui dois modelos. Aí aqui a gente tem uma fonte genérica, né, que a gente vai encontrar aí na média de R$50. E aqui a gente tem uma fonte um pouco melhor, uma fonte profissional mesmo, podemos dizer assim, que vai fornecer a potência que ela indica. É uma fonte que vai aguentar o tranco mesmo. A gente tem fonte modular, semi-modular, que a gente vai entrar em detalhes mais para frente. E ela tem uma certificação que é uma fonte real, tá? Então ela vai fornecer aí uma garantia melhor, uma qualidade melhor ao computador, porém a gente paga muito mais caro por isso. Depois aí a gente tem a placa-mãe. Placa-mãe do inglês aí é motherboard. Ela é o componente responsável por interligar todos os outros componentes e permitir o tráfego de informações entre eles. E também ela vai pegar a energia fornecida pela fonte e fornecer aos componentes que estão ligados a ela. Então aqui a gente tem o modelinho mais antigo, se eu não me engano é a mais antiga. A gente só tinha aqui a saída para o teclado. Aqui uma placa-mãe intermediária, já com arquitetura padrão, que é os slots para memória RAM, o socket processador, as saídas aqui on-board. E aqui uma placa-mãe, também com a mesma arquitetura, porém com tecnologias melhores, placa de som melhor, USB 3.0, conectores banhado a ouro para permitir melhor o tráfego da informação, e recursos bem melhores, tá? Basicamente da placa-mãe é isso. Depois a gente tem aí o processador. Esse sim, pessoal, é o CPU. Muita gente chama aí essa caixa preta que está em cima da mesinha de vocês como CPU, mas na verdade ele é o gabinete
CPU é somente esse chip pequenininho aqui, pessoal. Do inglês é Central Processing Unit, é a unidade central de processamento. Então ele vai trabalhar como se fosse o nosso cérebro. É o que vai fazer o processamento lógico e matemático do computador, tá? A gente tem duas marcas aí, que é a Intel e a AMD. Na minha opinião, pessoal, a Intel é melhor. Não quero entrar em contradição com ninguém, cada um tem sua opinião, mas na minha opinião a Intel é melhor. Depois a gente tem a memória RAM, que fica aí Random Access Memory, que traduzindo fica memória de acesso aleatório. Então, pessoal, o que quer dizer isso? Ela não salva nada de forma permanente nessa memória. Ela é somente aleatório. Pensa nela como se fosse a sua mesa de estudo. A gente tem ali nosso caderno, lápis, caneta, borracha, mas a gente não está utilizando tudo ao mesmo tempo. Mas de acordo com o que a gente precisa, a gente consegue pegar ela ali de fácil acesso. Basicamente a memória faz isso, tá todas as informações ali que a gente está utilizando e tudo que a gente precisa, a gente busca aí na memória RAM. Mas quando a gente desliga o computador, as informações são zeradas. Depois a gente tem o hard disk, que é o HD, tem outros nomes também, como Winchester. Aí sim é onde ficam as informações gravadas de forma permanente, tá, pessoal? É desde que ele não danifique, é claro. A gente tem aqui um disco que fica girando, geralmente varia de HD para HD, mas na média de 7.200 RPM, que são as rotações por minuto. E o braço de leitura ali fazendo a leitura e a gravação das informações de forma magnética. Depois a gente tem os drives ópticos, que estão deixando um pouco o mercado aí, porque muita gente já praticamente não utiliza mais essas tipos de mídia, que a gente utiliza muito aí o pendrive, cartão de memória, HD externo, mas a gente tem aí os drives ópticos, que fazem a leitura e gravação de CD e DVD, e as mídias mais atuais aí que são os Blu-ray, tá? Que tem uma capacidade maior de armazenamento e uma qualidade melhor aí nos filmes. E para acomodar todos esses componentes, pessoal, a gente precisa de um gabinete, que volto a repetir, não é uma CPU, ele sim é o gabinete. Então a gente vai pegar esses componentes e acomodar aí no gabinete. Vai ter a função de acomodar, proteger eles aí. Nós temos gabinetes mais simples, até gabinetes mais personalizados, com placa de acrílico, fãs coloridos, e que vai fornecer aí uma passagem de ar melhor, vai tirar o ar quente expelido aí pelos componentes, que isso prejudica o computador, prejudica o desempenho, que vai eliminar esse ar quente e colocar um ar frio de novo ali no computador. Depois, pessoal, a gente tem as placas off-board. O que é isso? Qual que é a diferença de placa on-board e off-board? Placa on-board é um chip integrado junto à placa-mãe, que vai fazer o papel dela utilizando o processador e a memória RAM plugada na placa-mãe. Só que a qualidade dela não é tão boa. Aí a gente tem as placas off-board, que tem um processamento independente da placa-mãe. Então a gente tem aí a placa de vídeo off-board, que utiliza da sua própria memória e do seu próprio processador para fazer o processamento e gerar a imagem que a gente vê no monitor, fornecendo assim uma qualidade de imagem bem melhor. Com isso a gente pode rodar jogos com gráficos melhores, jogos mais atuais. Tá? Então a gente tem aí desde o modelinho mais simples até as placas gamer mesmo. Aqui tem um exemplo de interligação entre duas placas de vídeo para trabalhar em conjunto. E a gente tem as placas de vídeo profissional também, para quem trabalha com modelagem, renderização, que exige um processamento muito mais rápido. Tá? Pessoal, basicamente dos componentes principais do computador são esses. Tem outros também, tem outros tipos de placas, tá? Mas basicamente o que a gente precisa é isso, tá? Foi de forma bem superficial, mas em breve a gente vai ter aí vídeos focados em cada componente para aprofundar mais sobre eles. Pessoal, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhum vídeo que a gente postar aqui no canal. Beleza, galera? Muito obrigado e até mais. Fui!